Então, muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Agora sim, começando nesta maravilhosa noite. Tenho notícias muito legais para trazer para vocês. Desde avistamento de luzes aqui no Rio Grande do Sul, no estado onde eu moro. Avistamento de luzes que foram filmadas e que deixaram marcas na areia da praia. Eu achei muito curioso, porque sabe aqueles crop cycles? Aqueles círculos de cultura nas plantações? Só que foi deixado na areia e apareceu nos jornais, apareceu em tudo que é lugar. E foi tudo que é lugar não, né? Mas apareceu em muitos lugares e foi muito legal as imagens que apareceram. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, foram estas aqui. As imagens, olha que legal. As imagens que surgiram esta madrugada na praia após serem filmadas luzes nos céus, que eu vou mostrar para vocês. Olha que legal essas marcas, né? Dá para ver aqui que tem uma marca aqui, ó. Outra aqui, outra em toda a volta, ó. São esses círculos redondos. Ao redor deste círculo redondo maior. E que vem uma barbicha para cá, tá vendo? Um rabo para lá, ó. E todo esse círculo muito bem circulado e muito simétrico, né, ao que parece. Olha que interessante, né, aqui no Rio Grande do Sul, lá na praia. Vamos ver aqui se diz onde é que foi. Foi no litoral norte, né, entre Magistério e Torres, certo? Moradores no litoral buscam resposta para luzes desconhecidas no céu e símbolos encontrados na praia, né? Especialistas não consideram que os círculos têm um vínculo com os relatos dos moradores, né? E agora eu vou mostrar para vocês as imagens das luzes que foram filmadas. Olha lá. E tem filmagem também, além de fotos. Vou botar para vocês verem agora. Vamos ver se a filmagem ainda está aqui. Foram fotografadas luzes. Eu vou colocar a filmagem que estava aqui. Acho que não está mais. Fenômenos nas praias gaúchas. Onde é que está? Houve filmagens de OVNIs. Mas acho que eles... Vamos atualizar a página aqui. Mas eu acho que eles removeram. Ou é só para assinantes, quem sabe, né? Lá tá a lua. Lá é a lua. Vi uns bagulho muito louco no céu, vi 3 vezes. Vamos ver se vai aparecer de novo. Olha lá, olha lá. Bom, foi essa apenas a filmagem, né, gente? Tá a lua. Louco no céu, vi 3... Não dá pra ver nada nas imagens, bem dizer. E deixaram estes círculos aqui. Quer dizer, não se sabe se deixaram esses círculos, mas eles apareceram. Na praia, lá perto de Torres, no litoral norte, né? Isso foi na mesma madrugada que isso tudo aconteceu. Não sei o que realmente foi, mas me chamou bastante a atenção e a primeira coisa que eu pensei foi em trazer para vocês estas imagens. Achei muito legal, certo, pessoal? E antes de chamarmos nossos membros de vídeo... Passou da hora de chamar eles. É claro, né, gente? Porque me atrasei tentando conectar a live. Vamos chamá-los e trazemos as perguntas de vocês, tá bom? Vamos esperá-los atender. Chris Kitts, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Monize, boa noite. Oiê. Boa noite. Bruno, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conferência. Chris Kitts. Boa noite a todos. Agora sim, de fone. Cris, eu tava mostrando para os membros, Cris, Bruno e Monize, os crop cycles que surgiram aqui no Rio Grande do Sul, na praia. Não sei se alguém de vocês chegou a ver. Eu vi agora que você mostrou. Tá, eu vou sim, colocar... O Hélio me mandou e colocar para vocês. Já até pesquisei. Já mandei para um analisador que é da revista UFO e ele já falou que é fake. Isso é muito... é fake?
Os crop circles também? Da praia, sim. As luzes também. Aquela matéria que o Hélio me mandou, eu mandei para ele e ele já falou que isso é muito antigo, fake. Olha, gente, ainda bem que temos os nossos peritos aqui para nos ajudar. O Cris que investiga, que faz a investigação, né? Tu viu? Essa matéria saiu no jornal, né, Cris? Então não é verdadeira. Pois é, saiu num artigo, né? Não sei se foi no jornal, assim, mas enfim. Quando chega essas coisas assim para mim, eu já envio para ele, porque ele é quase parente meu. A minha prima já faleceu, mas ele foi casado com ela e ele é um dos que escrevem para a revista UFO, então ele tem contato com todos analistas para saber o que é fake e o que não é. E sempre quando eu recebo essas coisas, eu envio para ele e ele já me fala assim. Muito Para justamente a interessante. gente não disseminar coisa que não interessa, né? Viu só, pessoal? Então não procede essas imagens. Mas não procede, Cris, porque foi feito por humanos ou porque não encontraram-se provas? Cara, ele não explicou, mas eles têm um banco de dados muito grande. Então, quando chega alguma imagem lá, eles já jogam nesse banco de dados e o próprio computador relaciona aquela imagem como uma outra, ou na internet, ou vinculada a outro tipo de coisa. Então já a procura existia deles é bem- aquele círculo. Quando a imagem não tem relato, aí quando não tem relato, aí eles pegam e investigam, né? Aí faz análise e tal. Mas quando é imagens que já foram usadas, assim, enfim. Mas eles simplesmente... eu não estou falando que essas são assim, mas ele simplesmente falou que é fake. Eu não sei qual o procedimento que eles usaram na pesquisa, mas E ele as só luzes, Cris? reportou a mim. Também, ele falou que não teve nada disso, que aquilo são fenômenos da natureza, mas ele também não falou da onde que é. Então, ele simplesmente é curto e grosso, vamos dizer assim, ele é bem objetivo. Ele fala, Bom, não, isso é fake. os círculos não são fenômenos da natureza, né? Podem ser fenômenos da natureza humana. Talvez, então. Não, sim. Ele não, igual eu falei, ele não explicou a procedência, né? E nem falou o método que eles identificaram como fake, porque eu só estou reportando como eles fazem essas análises, ou podem, eu não sei como essas foram feitas, mas eles fazem assim, jogam no banco de dados e procuram. Quando não tem registro da imagem, ou seja, uma imagem nova, aí sim, eles vão analisar para saber se é montagem ou não, tal, esse tipo de coisa. Mas Bem difícil aquele de... fenômeno da luz, aquela parte da luz, pelo que eu conheço, são sprites, assim, é bem raro de acontecer. Precisa de uma condição atmosférica muito propícia para aquilo acontecer, mas são sprites mesmo, sabe? E geralmente são de furta cor, assim. Mas eu não sei a procedência daquela foto, mas aquela foto das luzes remete, sim, a um fenômeno muito corriqueiro, assim, entre aspas, né? Mas é um fenômeno, porque hoje a gente, por ter muita gente filmando, né? Muita gente com celular na mão, hoje a gente consegue muito ver esse tipo de fenômeno. Mas antes era muito difícil, porque eles são muito mais rápidos do que um raio, sabe? Então é muito difícil você ter imagens desse fenômeno. Muito interessante. Acho curioso que veio esse assunto hoje, até porque hoje mesmo, e também algumas outras semanas, eu estava direto pesquisando sobre crop circles e tudo mais, porque eu queria também entender qual que é o mecanismo para poder avaliar, né, se é real ou não é. O que eu tinha antes como base era a questão que alguns especialistas lá, algumas pessoas que vão olhar os crop circle de perto, eles observam, por exemplo, como que a base da planta está configurada dentro do círculo, né? Eles dizem que a planta ela configura como se ela tivesse nascido com um nódulo na base e em algum momento é como se uma frequência tivesse ativado o nódulo e isso tivesse estourado a base dela e ela deitasse simplesmente, ficasse 90 graus. E aquele após nódulo, né, na deitar, ela curva. continuaria crescendo. Só que daí eu Bruno, fui tem uma pesquisar mais a pesquisa fundo. gigante sobre isso.
Eu Ah, eu posso, gostaria de ver. bem isso. É uma vez, eu não vou falar o meio, foi uma pesquisa proposta por Uhum. pesquisadores. Eu não vou falar aqui porque essa pesquisa foi cancelada. Eu enviei, depois se você quiser eu te envio essa pesquisa em off. Ah, claro. E a gente já até conversei uma vez com o Pava sabe dessa história. Eu fiz essa pesquisa e sim, um grande pesquisador desse fenômeno aqui no Brasil, com todo o mérito, é o Gevaer, né, que foi um dos primeiros a fazer um trabalho científico em cima, que é o editor, o dono da revista UFO. E ele começou realmente a fazer e ele fez um benefício imenso para o mundo científico, que é analisar essas plantas que são feitos os crop circles, tanto fora quanto dentro assim, do crop circles. E o que ele identificou foi justamente isso que você estava falando. A característica mais incrível de um crop circle é que essas plantas que estão dentro, né, que são dobradas, elas não são amassadas, elas são dobradas. Então você vê que teve uma manipulação celular ali. Então, ou seja, esse bulbo, essa planta, a gente está falando dessa planta, mas geralmente a maioria das vezes acontece no trigo, em plantações de trigo. E então ele tem um bulbo, ele tem vários bulbos. Então o bulbo lá embaixo ele é dobrado, tanto que igual você fez o relato, que ela continua crescendo mesmo dobrada, ou seja, ela não é quebrada, diferente de um crop circle feito por humano, né, que pega madeira e vai amassando assim. Então você tem a quebra, mas esses realmente têm essa característica do bulbo ser dobrado. Uma análise Eu de vou mostrar laboratório as comprovou imagens isso. pro pessoal E que está aqui na conferência de membros para verem isto que o Cris e o Bruno estão falando dos nódulos. Se vocês estiverem assistindo a conferência, podem ver também que os nódulos são mais ou menos assim, ó, pessoal. Desta forma sim, é como bem legal. aparece. Ah, E outra característica que ele identificou foi a esterilização completa. Ele colheu análise, né, como eu disse, de plantas que não foram dobradas de fora do crop circle e essas plantas que foram dobradas. Essas plantas, além de terem sido dobradas, não quebradas, elas são totalmente esterilizadas de germes, bactérias, inclusive agrotóxicos, ou seja, os elementos químicos que ficaram em pé não se apresentam nessas que estão dobradas. mas Elas não são são dobradas, né, totalmente Cris? Os esterilizadas. originais não são dobrados. Não dá pra dizer que são dobrados. Eles, né? Eles dobram porque gerou ali uma dobra por causa do nódulo criado, né? Eu achei curioso Na porque. verdade, o bulbo, né? Ela tem um bulbozinho, só que esse bulbo ele cresce, assim, ele Uhum. aumenta de tamanho para justamente continuar a curva da planta, ou seja, não interfere na vida da planta, né? Ela simplesmente continua crescendo, mesmo deitada. Sim. Inclusive ela tenta seguir a direção do sol, então ela tenta levantar um pouquinho, então é bem interessante. Mas é... Bom, eu achei curioso disso tudo, porque hoje mesmo estava pesquisando, porque eu tinha visto um vídeo, no caso de é, que ontem acho que fizeram lá lá próximo dos Stonehenge, né? Mas esse era feito por homem, dá para ver claramente que no caso eles cortaram as plantas, eles tiraram as plantas mesmo e fizeram uma homenagem para os médicos lá na Inglaterra e coisa e tal. E daí eu peguei lá os criadores, fui pesquisando e tal, e daí eu cheguei num site bem antigo. Foi a primeira vez que eu encontrei alguma coisa de ser humano descrevendo como criar um crop circle, que era o Crop Circle Makers, provavelmente deve saber algo Uhum. sobre isso aí. E daí eu vi que lá tinha uma dentro das páginas tem um tal de como fazer seu crop circle. Só que é Uhum. lá de 2008, antes, não lembro, é É. uma data bem antiga.
E eu achei curioso que no meio da descrição eles colocavam como colocar elementos para que as pessoas acreditem que é verdadeiro. E daí eles falavam, você deve procurar um local que tenha um campo de energia diferente. Eu fiquei, ué, por que descreveram isso especificamente, sabe? De você tem que procurar um campo magnético diferente para poder fazer teu círculo, para poder convencer as pessoas. Então, eu achei muito, muito estranho, assim, a forma que o site abordava. Porque eu penso que se as pessoas realmente fizessem com tanta frequência crop circles por aí, ia ter vídeo de YouTube explicando, ia ter, faça seu crop circle, veja como fazer. E não tem. E daí o cara lá no site, ele justifica que é um negócio dele, que ele vende isso para empresas, e ele quer criar uma mitologia em cima exatamente para ter o interesse. Que coisa, Mas ainda né? assim, não sei, as informações não fecham, não bate por completo. Que coisa, né? Essas histórias são bem antigas e isso é totalmente conhecido como desinformação. Eles quiseram falar que eram dois velhinhos que faziam esses crop circles gigantes. A primeira história começou assim, mas a gente sabe que depois, graças aos pesquisadores que fizeram análises científicas, viram que é impossível. Hoje tem como comprovar o que foi feito pelo humano e o que não foi. Uhum. Verdade. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos começar a responder as perguntas que estão chegando para nós. Também quero dizer que vamos responder as perguntas deixadas na conferência passada também. São perguntas bastante interessantes. Quero agradecer a presença de todos os membros que estão aqui conosco. Quero falar sobre a pergunta que foi perguntada antes de começar a live, que foi do Mário. Não sei se o Mário está aqui ainda conosco na transmissão, mas ele perguntou assim: saudações, o que significa pode ser, né, a lealdade a alguém do seu sistema, que a Cláudia me respondeu na meditação mundial de 22/6/2020, né, no trecho aos 33 minutos, né, porque ela disse assim, que pode ser lealdade a alguém do teu sistema, né? Não sei qual foi a pergunta que tu possa ter feito, não me lembro agora, mas a lealdade a alguém do sistema é tu não querer ser diferente do que aconteceu com alguém da tua família. Por exemplo, algumas pessoas que não conseguem se ver ganhando mais dinheiro que os pais, certo? Ou tem um pensamento X e não consegue ter o Y porque ela tem lealdade à família, entendeu? É mais ou menos assim, é por não querer ser diferente, por achar que ou não merece, no caso de algo melhor, né? Porque às vezes as pessoas não migram para uma condição de vida melhor que poderiam ter, talvez, por não se acharem merecedoras, porque se meus antepassados não tiveram, eu não posso ter também, certo? Sendo que, na verdade, todo o trabalho deles deve ser sempre somado para que cada um tenha mais condições, melhores condições, né? Mais consciência, mais vida, mais liberdade, né? Mais amor. Então, a gente deve se liberar dessas do máximo possível, desses sistemas de lealdade. E daí, porque toda a nossa ancestralidade trabalhamos para que o futuro seja melhor, para que os nossos filhos tenham mais do que nós podemos construir, né? Façam mais. E é assim que foi desde sempre. Então, nós também vamos querer que os nossos filhos, os nossos continuadores, possam ter mais do que nós, mais possibilidades que nós, tenham um mundo melhor que o nosso, que é por isso que a gente aperfeiçoa a vida aqui no nosso planeta, certo? Então, acredito que tenha sido quanto a isso que ela se referiu. Agora, veja, se encaixa aí, Mário, certo? Caso você ainda esteja aqui conosco. Vamos ver, temos mais perguntas aqui. Olha só, pessoal. E os membros de vídeo, a qualquer momento, por favor, interrompam. Radael pergunta assim: Pava, vou dar uma humilde opinião. Eu agradeço. Essa aqui não é pergunta, eu já tinha lido, eu agradeço, certo? A Tamires Flores pergunta assim: oi, Pava, vocês poderiam falar um pouco sobre os multiversos, né? Sobre inserir bolhas dentro de bolhas? São universos com as mesmas leis que esse? Eu acredito que sim. Dentro da nossa frequência são as mesmas leis. E quanto mais elevado, menos leis, né? Quanto mais elevado o universo, menos leis. Mas é similar ao que o Nassim Haramein disse, que universos são universos dentro de universos, como se fossem bolhas, que a hora que elas explodem, elas criam outros universos, né? E é bem louco de pensar, mas eu acredito que seja mais ou menos assim, que sejam muitos universos como bolhas, né? E essas bolhas ficam dentro de bolhas,
e que essas bolhas crescem e explodem para formar outros universos e o que está ali transcende, né? Transcende e vai para outro nível da existência, liberando matéria para gerar novos universos e começar outras experiências e tudo mais. Mas acredito que se a gente for falar de nível de frequência, são sempre as mesmas leis. Certo? E quanto mais primitivo um mundo, mais leis ele tem, justamente para que não dê uma desgangrenada cósmica, né? Para que não dê uma embaralhada, porque imagina só, né? Aqui na Terra a gente tem muitas leis que fazem com que a gente, por exemplo, né? Nós que praticamos atos que não são alinhados com amor, nós precisamos ter consciência disso mais cedo ou mais tarde, e tudo aquilo que vai contra o amor acaba nos aprisionando aquele ato para que a gente repare ele, né? Porque essa reparação vai fazer a gente tomar consciência, ou seja, é uma lei dessa nossa frequência de matéria, né? Por isso que a ignorância e o mal ele aprisiona todos que a geram, para que eles se reentendam, se reajustem entre eles para se modificar, para se melhorar, né? Tem outras leis também aqui na nossa Terra, que, por exemplo, os planetas com a psicosfera mais densa, né, com gravidade mais forte, irradiam menos energia para o espaço. Ou seja, né, imagina o quanto seria ruim para mundos primitivos que existem ao redor do universo, recebendo as nossas emanações, a nossa psicosfera que está radiando para o universo inteiro, né? Imagina se ela irradiasse livremente para o universo e chegasse a mundos primitivos, que é onde ela mais se sintonizaria, né? Iria atrapalhar a psicosfera de mundos primitivos que não tem a ver diretamente com a Terra. Então a Terra, que tem a gravidade pesada, ela tem um magnetismo que ela não libera tanto a nossa psicosfera para estes mundos. Então são leis perfeitas que fazem com que se cumpra os desígnios para a Terra, que, por exemplo, né, é a nossa felicidade. Esse é o objetivo que o planeta Terra tem. As leis que mudam mesmo são as leis da física, de como funciona mais essa questão entre cada campo, né, de realidade, assim, digamos, mundo espiritual, mundo físico e tal. Isso eu acho que talvez tenha algumas diferenças. Mas as leis fundamentais não... Tem uma lei que explica muito bem isso, que é a grande lei da relatividade, proposta pelo Einstein, que se a gente for fazer uma analogia, né, como ele mesmo disse, para justamente demonstrar a lei da relatividade, que é o tempo dentro do trem passa mais devagar do que o observador ali na estação. Ou seja, quanto mais a gente entra para dentro, né, quanto mais a gente se interioriza, mais a gente se une com o todo e entra a ausência do tempo, que é justamente o que a gente vem falando. O mais difícil para a pessoa é conceber que não existe início nem fim, ou seja, né, o tempo é informação no espaço. Então, essa informação está gerada pelo movimento, energia, frequência. E aí justamente essa lei explica principalmente as bolhas, como são as percepções de quem está fora e de quem está dentro. Isso vai diminuindo as leis, mas fica uma, né, Cris? Que é a lei fundamental do universo, que é a lei do amor. Porque amor Sim. é liberdade. Quanto menos leis, mais liberdade tem uma alma, né? Sim. E essa é a única que permanece, que resta até o final, onde só tem esta lei, né? Ou seja, nós aqui ainda temos a lei do arbítrio, né? Como nós falamos no vídeo de hoje. Aqui a gente porque a gente está passível de escolher ainda contra o bem, né? Temos, então, muitas leis que fazem com que a gente... Temos a lei o véu do esquecimento. E o planeta Terra, ele é um planeta jovem, ele não consegue formar um organismo biológico mais desenvolvido do que o ser humano. Certo? Então, até pode, com algumas limitações. Mas estamos sujeitos a outra lei, que é essa lei do planeta, né? Que o planeta ele não nos dá um corpo mais capacitado que o nosso, por inúmeros motivos, porque nós não suportamos o nosso passado, como estávamos aqui nas conversas do chat, né? Porque, eu estou lendo, porque nós temos relações de memórias ainda em não acerto,
né? Nós, às vezes, nos incomodamos com alguém e se aquilo ficasse vivo na memória o tempo inteiro, nós estaríamos o tempo inteiro incomodados, né? Então, essa falta de memória que a gente reclama, que esquece a chave, que por um lado é ruim, por outro é uma bênção, né? Então, tudo no degrau de cada ser. Então, quanto menos leis, mais evoluído vai estando o ser. Criamos uma consciência coletiva, Pedro Fazendo uma Samuel. outra analogia também, Pava, quando o observador ele entra no trem, ele lembra muito pouco da estação, porque geralmente ele passou pela estação como ausência de tempo, por isso que quando ele entra no trem, ele esquece da estação. Então, que aí... Cara, essa lei da relatividade, ela pode dizer tanta coisa. Einstein era um grande cara. E se a gente for ver a lei, essa analogia do trem em movimento e o observador na estação é o caminho do meio, né? O caminho do centro. Você se interiorizar, a saída é para dentro sempre. Entende? Então, quando você, ao observar que o tempo do trem passa mais devagar, ou seja, quanto mais rápido o trem for, né? Mais lá dentro fica devagar para quem está de fora. Então, quando você se interioriza, a ideia é essa. Muito legal, gente, muito legal. Eu estou recebendo aqui as perguntas de vocês. Vamos tentar chegar a todas elas hoje, certo? Senão vocês deixem nessa conferência quando ela virar vídeo. Temos mais uma pergunta aqui. A Cássia M disse assim: Pava, nas meditações vocês dizem para colocarmos os pés no chão. Isso serve alguma coisa para quem mora em apartamento? Interessante, né? E serve sim, porque uma que tem já a característica de nós, por colocar os pés no chão, nós estamos acionando comandos inconscientes e energéticos de realmente colocar o pé no chão, como se fala, né? Mas no sentido de conexão com a Terra. E para a gente estar em conexão com a Terra, a gente não precisa necessariamente estar com os pés na Terra. Basta a nossa mente focar nisso. Basta a gente se conectar com isso. Então, isso remete a esta conexão. É óbvio que é muito melhor estar com os pés literalmente na terra. É muito melhor. Mas esta arremessão, né, já nos arremete a essa conexão. Então, a nossa energia já muda por colocar em nós uma energia de contato com a terra, de estabilizar o corpo, de colocar os pés no chão. Já automaticamente por isso. Mas também, querendo ou não, né, o prédio que você mora, ele está em contato com a terra. Né? Pode ser, você mora no 100º andar do prédio, se você for ver, né, não é nada longe da terra. Nada. O avião que voa a 11 quilômetros de altura, de altitude de cruzeiro, ele não está a 1 milímetro afastado da terra. Se a gente for olhar a terra de longe, ele não está a 1 milímetro acima da terra. Então, a gente ainda está recebendo toda aquela energia telúrica. Mas é muito melhor que os pés no chão, sim. Os mentores sempre dizem que é bom, quando a gente for fazer um aterramento, né, nos aterrar, colocar o pé no chão para equilibrar as energias, que a gente coloca os pés no chão na terra, onde a terra é profunda, tem contato com a terra profunda. Mas que o simples arremeter a nossa mente ao contato com a terra, nós já fazemos uma conexão, certo? Porque no mundo espiritual, nas energias, não existe distância nem tempo, certo? Mas que é melhor com os pés diretamente na terra, é sim. Mas eu acredito que no prédio mesmo já deu alguns efeitos. Afinal de contas, né, o prédio ele é feito de metal, né, de ferro, e o ferro ele conduz a energia da terra, e esses ferros são enterrados muito profundamente lá no prédio, e eles trazem essa energia, eles de alguma certa forma, eu acho que eles conduzem sim a energia telúrica mais forte e nos dão contato com a natureza, com o chão, também, com menos com intensidade, mas dão. Bruno? Eu falei que a madeira também, com certeza, tem A conexão telúrica. madeira principalmente. Mas o que vale mesmo é essa questão da intenção, porque se você pensar até que, por exemplo, o nosso lar, né, no livro lá e tal, eles consideram que o nosso lar tá na terra, digamos, entre aspas, porque ele tá em camadas e tem toda aquela questão, assim, tanto que quando eles estão lá em cima, às vezes eles falam, você vai descer lá, quando eles falam em você vai descer lá, não é necessariamente só questão de altura, é descer em frequência, né, então também tem essas outras questões. Verdade.
E agora, então, para completar esse nosso assunto falando de mundos, universos paralelos, realidades paralelas que a Célia também trouxe agora, né? Será que encontramos em um outro plano pessoas que estão acordadas enquanto nós estamos dormindo? Bom, isso no Japão agora devem estar dormindo. Mas, gente, eu tenho certeza que a gente tem mais de uma existência ao mesmo tempo. Eu até ouso dizer que todas as nossas existências estão acontecendo agora, nesse momento, né? Todas as nossas existências. Porque se a gente for olhar com um olhar mais alto, no fim, acredito que seja assim. Que todas as nossas... Tudo que a gente, às vezes, sonha, né? Sempre que vai para o mesmo lugar, né? Ah, a gente tem um outro sonho, mas é um lugar que eu tô sempre lá, entendeu? É uma coisa que a gente conhece como é, que a gente sabe o lugar que a gente tá e que a gente sempre tá lá. Essa impressão vocês não têm? Eu acredito que a gente... que cada vida ela é única, individual, mas ao mesmo tempo, como no universo ele não tem tempo, né? A ideia de tempo é pelo movimento da Terra, tudo no universo acontece, pum, ao mesmo tempo, né? Todas as nossas existências estariam acontecendo agora. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente vai em projeção ou encontra alguma coisa assim, que a gente vai para cápsulas do tempo, onde a gente vai para dentro desses mundos que estão acontecendo agora, nesse exato momento. A gente não tem diferença de estar acontecendo agora ou de estar acontecendo no passado. O Hélio até fez um relato uma vez de que ele foi para uma cápsula dos dinossauros, alguma coisa assim, e que ele estava vivendo na época dos dinossauros aqui na Terra, como se fosse agora, mas era um museu do tempo, né, que entrava dentro e era como se estivesse acontecendo agora, porque, no fundo, está acontecendo, para o universo está acontecendo agora, porque aquilo lá está em algum lugar do universo, né? A gente não sabe que a luz ela vai andando e sempre fica ali, né? Em algum lugar a nossa luz da existência passada ainda está irradiando. E é só olhar lá e nos ver e vai estar acontecendo agora, né? É uma coisa muito, muito louca, muito curiosa. E dá muito pano para manga e muita pesquisa, né? Muito bem. Temos mais perguntas. Guilherme Biscaia. Tenho curiosidade sobre a especialidade sobre síndrome de Tourette, né? Que é aquela que pessoas com essa síndrome são pessoas que têm tics, além de parecer ter que gritar ou falar palavrão para aliviar algo. Não sei te falar nada sobre isso, Guilherme, certo? Sobre a síndrome de Tourette, certo? Não sei. Pessoas que precisam gritar e falar palavrões. Olha, acho que são muitas pessoas que têm essa síndrome, mas eu não sei falar sobre. Inclusive, uma hoje síndrome que a presenciei. pessoa ela não tem um filtro, e daí quando vem os pensamentos negativos e tal, ela só solta. Possivelmente. O Aislan pergunta se todos os participantes da conferência fazem projeção astral. E como alcançaram o quanto tempo de prática nas técnicas precisaram. Eu não sei, acho que... Não sei se é todos que fazem, acho que poucos fazem. Eu também faço muito pouco, certo? Muito menos do que eu gostaria para começar, né? Acho que é isso. E eu, todas as técnicas que eu tentei, não vou dizer que não fizeram diferença, mas fizeram pouca. No canal lá eu coloquei algumas técnicas, mas eu percebo que é mais quando o lado de lá quer do que quando o lado de cá quer. O lado de cá quer sempre, né? Se fosse por isso. Mas eu não percebia muita diferença quando eu fazia técnicas para isso ou quando não faço técnicas para isso, certo? Uma coisa que é bom, como disse a Manu, né, é sempre pedir para poder auxiliar do lado de lá quando for dormir o corpo, né? Teve uma semana que sonhei eu comigo, a Sally, umas 4 vezes na semana. Olha que legal. Pode ter sido mesmo, hein? Ou pode ter sido alguém que se plasmou de mim. Conte como foi o sonho. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Mas esse lance de projeção é bem interessante, porque comigo também é meio que nem o Pava. Todas as vezes que eu tive projeção, eu não estava fazendo os exercícios, mas não
não deixar de fazer também mostra que você não tem intenção nenhuma de fazer, né? Então, acho interessante você fazer mesmo. É, Pelo menos ter a prática. Lógico, se você quiser muito, eu aconselho realmente a fazer. Mas vai demorar, tipo, uns 3 anos. Isso é bem isso mesmo, porque isso é uma mudança no seu DNA. Tem projecionistas como o Saulo Calderon, por exemplo, ele já vem com coisas propícias para ele fazer, porque a gente gasta muita energia para trazer essa informação para cá. Então, realmente, esses exercícios, por exemplo, o exercício do Kahan é fantástico, mas é justamente para você mudar seu DNA, começar a se reprogramar para isso acontecer. Então, são processos longos, mas eu recomendo sim a fazer os Cris? exercícios, pelo menos para mostrar que você tem interesse, né? Porque eles não vão te proporcionar algo, primeiro, que você não tenha capacidade, e nem, principalmente, a vontade necessária para isso acontecer. Mas realmente você precisa de muita energia para trazer. Mas à medida que você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, e eu só posso falar que é bem gratificante. Eu posso relatar a experiência que eu tive tentando fazer a técnica do Saulo Calderon, que ano passado eu estava assistindo continuamente, né, o Saulo, eu estava bem interessado no que ele falava, ele começava a descrever, e eu não tinha muito conhecimento, tinha aqueles sonhos semilúcidos de vez em quando, completamente aleatórios, que eu não conseguia trazer muita coisa porque eu nem prestava atenção. E daí eu comecei a fazer a técnica dele, é uma técnica antiga até, que acho que tem no site dele, que é uma técnica completa, alguma coisa assim, e daí, mas eu lembro que uma coisa que fez muita diferença, que eu tava querendo muito, mas eu queria muito, assim, profundamente eu queria descobrir se realmente eu existia do outro lado e eu tinha uma consciência, digamos, do jeito que ele explica nos vídeos dele, né? E daí eu passei, eu acho que foram quase 2 ou 3 meses seguidos, todo santo dia, certinho, pegando, deitando, escutando ele no fone de ouvido, a técnica dele e tal, e escutando a técnica dele, nunca deu nada. Mas teve um dia específico que eu senti uma coisa diferente, assim, que eu já estava fazendo aquele esquema de todo dia, já começar o dia com a intenção de no fim do dia ter a projeção, não sei o que e tal. Teve um dia que eu senti uma coisa diferente. Eu lembro quando eu me deitei, começou a vir pensamentos como se fosse alguém me explicando o que fazer. Tipo, como eu devia me portar naquele momento digamos, de fazer a técnica. E, bom, foi uma técnica relativamente diferente que foi me passado, assim. E ali eu consegui. Foi a primeira vez que eu consegui ter uma projeção absolutamente lúcida. E eu lembro que lá era mais real do que aqui. Era uma coisa absurda. Até eu já contei uma vez pro Cris aí. Ah, E foi absolutamente incrível. Depois disso, tipo, isso matou minha curiosidade, que eu queria saber se realmente eu era esse ser do outro lado. E depois disso, perdi essa curiosidade e sei lá, pra mim foi suficiente, sabe? Eu me senti completo por ter tido essa experiência. E não parei de, interessante. digamos, de encher o saco do pessoal do outro lado. Interessante, Bruno, porque É, realmente cada um deve ter um próprio método específico de conseguir, né? Cada um tem uma energia especial, um método diferente para cada um, com certeza auxilia bastante. Mas essa semana eu conversei com um mentor sobre isso. Eu estava num local de crianças no astral. Não era bem, era astral alto, porque era um local de muita paz, muito feliz, muitas crianças. E a mãe, eu não me lembro se era a mãe de alguma delas, estava lá trabalhando nessa colônia de crianças, digamos assim, né? De espíritos que desencarnam quando criança. E até assumir voltarem à forma, eles ficam lá fazendo algumas atividades. E. A projeção que eu tive me levaram num centro de educação infantil. É? Aham. Olha aí! Eu não vi as pessoas, mas eu senti a presença, assim, era a impressão como se tivessem vários seres pequenos espalhados pelo ambiente que eles estavam. Enfim, eu tava tentando criar um vídeo para explicar isso em 3D certinho, Uau! toda a experiência, mas foi um centro de educação infantil. Que interessante. Porque eu tava também nesse centro era bebês e crianças, assim. E daí, quando tava. Era uma mãe que tava lá,
e essa mãe, ela tinha perdido um filho. E na Terra, ela vivia muito triste por causa dessa perda. Ela cabisbaixa, tudo mais, tudo mais. E daí, lá nessa colônia, ela estava auxiliando essa colônia, lidando com crianças, né? Na verdade, ela tinha provocado o desencarne da criança. Por isso que ela estava com toda aquela energia pesada. E para compensar isso, ela própria, né, ela trabalhava nessa colônia de crianças no extrafísico quando dormia. E daí ela trabalhava lá muito feliz, muito alegre e tudo mais. E foi levada novamente para ela acordar na Terra. E quando ela acordou, ela parecia outra pessoa. Aquela pessoa leve, alegre, que fazia, que bem disposta, com a cabeça afiada, né? Inteligente e tudo mais. Acordou na Terra terrível. Mal, com a culpa, né? Se achando mal, se sentindo abalada, tudo mais. E seguiu um dia muito diferente de quem ela era do lado de lá. Né? E isso que foi o que me trouxe a dizer na meditação mundial que a gente do lado de lá é muito mais do que do lado de cá. Que às vezes a gente, né, que o nosso corpo faz a gente perder muitas características, cognições, habilidades, memórias, lembranças, capacidades e tudo mais. Mas mais do que isso, o mentor lá, ele disse que porque chegou o assunto a perguntar por que não deixou ela trazer essas lembranças para a Terra, para que ela se sentisse melhor, né? Por que não deixou ela trazer relâmpagos, nem que seja, dessa história, ou impressões dessa história para que ela acordasse melhor na Terra. E o mentor disse assim, ó, que são raríssimas as pessoas que são habilitadas a voltar para o planeta trazendo memórias da vida eterna. Né? Daí na hora eu pensei assim, ó, é por isso que não é qualquer um que faz a projeção e vai conseguir voltar consciente. Porque são raríssimas as pessoas que são habilitadas a ter vislumbres da vida eterna, a voltar para a Terra com vislumbre da vida eterna. E perguntaram, óbvio, por quê? Né? O grupo por quê? Por que do outro lado? E disse que é porque as pessoas vão passar a não gostar da vida que tem na Terra. É o que eles dizem. A vida na Terra vai parar de ter sentido. Certo? Porque, imagina, viver num mundo muito melhor, com condições muito melhores. Vir para a Terra, a pessoa vai se sentir aprisionada e vai querer, sair da vida, nem que seja inconscientemente. Cada pessoa tem seus motivos também. Acredito que ele tenha falado no caso geral. Mas acredito que muitas pessoas têm seus motivos para isso também. Seja por ter que tratar de questões aqui que ela não poderia lembrar, porque senão seria pior. E coisas do tipo, né? Mas, no geral, ele falou assim. E eu achei muito interessante, né? Fez sentido. Uhum. Pra mim, a maior diferença que eu senti depois de ter tido essa experiência, assim, uma coisa que pra mim mudou radicalmente, foi que antes disso, digamos, existia pra mim uma pequena dúvida, ainda tinha um restinho de dúvida, sabe? Eu conheci o espiritismo, sei que e tal, como a vida após a morte, toda aquela questão que todo mundo, né, se pergunta, mas ainda assim, quando eu parava pra pensar, tipo, estou vivo aqui, estou nesse momento, e eu sei que um dia, tipo, a única certeza que a gente tem é que um dia vai chegar um momento que eu vou deixar de estar nessa situação, né? Eu vou desencarnar, tipo, eu sei que isso vai acontecer. E quando eu pensava nisso, me dava um embrulho no estômago, sabe? Vinha aquela dúvida, tipo, o que vai acontecer? Depois de ter essa experiência, quando eu penso de novo nisso, eu não tenho mais esse embrulho, tá? Tipo, sumiu aquele medo, aquela dúvida que eu tinha, e ainda, ela tipo, desapareceu por completo. E acho que isso foi, assim, a maior presente de ter tido essa experiência foi isso. E eliminou por completo qualquer dúvida. Que legal. Que ótimo mesmo. Manu, o celular descarregou. Nós falamos que pouquíssimas pessoas são habilitadas a voltar com vislumbre da vida eterna. Por isso a projeção para a maioria não dá muito certo, por mais que tentem bastante, façam práticas, façam técnicas, né? Então é interessante. Acredito que um dia essa chave mude, né? Que a hora que mudarem essa chave lá em cima das leis, né? Passe a ser bem diferente. Não sei quando será. Certo? Agora temos mais perguntas do Pazino e do Alisson. Bom, o Pazino diz assim, Pava, pode perguntar para o Cris se ele ouviu falar da suspensão de objetos pelo som e se ele acha que os povos antigos usavam essa tecnologia, por favor, ou foi tudo uso de energia telúrica? Sim,
Eu acompanho muita pesquisa através disso. Tem um centro e tem pessoas bem sérias desenvolvendo esse tipo de estudo, esse tipo de experiência. Se você quiser me acionar lá no Twitter, eu te passo todos eles, você pode acompanhar essas pesquisas. E sim, assim, na verdade, isso é um resgate dessa tecnologia, né? Os povos antigos, acho que antigo é a gente, sabe? Porque, na verdade, eles viveram apenas no passado, mas eles eram muito evoluídos, né? Então, a gente recomendo a série Olho de Horus, que está aqui no canal, no canal do Isso. Pava, porque lá tem, cara, lá fala perfeitamente como eles faziam essa elevação, e aí você pode ter uma noção de como a gente pode obter essa tecnologia futuramente, mas ainda, igual eu te falei, estão conseguindo, mas está muito engatinhando, porque, igual eu falei na meditação ontem, a ciência ignora uma força fundamental, né, que é a força do vácuo. A gente leva em consideração a força eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca e a gravidade. E a gente esquece da força do vácuo, que nos auxiliaria muito nesse tipo de desenvolvimento dessa tecnologia. Mas sim, cara, assista o Olho de Horus que você vai compreender, né? Porque eles verdade. precisavam de fazer desenvolver o Egito, que na verdade chama Tanetro. Então eles precisavam criar isso para justamente esses últimos remanescentes da civilização anterior poder chegar a um certo nível de elevação e poder sair daqui. E é isso, Exatamente. é bem interessante. Foram 50 episódios, estão todos já disponíveis aqui no canal. Todos eles pegaram direitos autorais, cada um dos 50. E não foi nem por causa da série em si, foi por causa da trilha sonora que eu coloquei em cima. Então, está maravilhosa a série, recomendo. Ela fala tudo mesmo, como eu acredito que foi, tintim por tintim, desde as pirâmides de cristal, tudo mais, vale a pena a gente assistir. É uma série magnífica, 50 episódios. Pessoal, estamos no final da nossa conferência. Como passa rápido, né? Vocês estão certos que ela está curta a nossa conferência. O Alisson disse assim: apesar de rezar muito, né, melhorado hábitos, ainda ando sofrendo com angústias e medo da pandemia, né? Perder quem se gosta. Peço demais que tudo isso passe da forma mais branda. É verdade, Alisson. Apesar de tudo que a gente vê quando está do lado de lá, que o lado de lá é melhor, né? Mais livre, mais leve, mais tudo, né? Acho que é por isso que as pessoas não são habilitadas a vir com essa memória. Né? Apesar de tudo, a gente sentiria falta e tudo mais, né? Realmente, mas não precisa ter este medo, certo? Tudo é certo na hora certa e é o melhor. Tudo acontece o melhor possível para todos os seres, certo? Então, não fique com esses medos. Acredite, tenha confiança, certo? Eu acredito que, inclusive, o Brasil está só com o finalzinho disso tudo e que as coisas só vão melhorar, certo? Vamos ver se encontramos uma última pergunta. Se alguém quer falar alguma última coisa. A Elizabeth, boa noite. A Lê. A Raquel, que agora sei falar o nome. Pessoal, quero dizer sobre... O Pazinho disse que está assistindo aos poucos a série Olho de Horus. Quero dizer sobre a Aliança da Paz, o quadro aqui no canal que está parado, né? Porque eu não tenho tido mais muitos assuntos para trazer, mas talvez eu passe a trazer na Aliança da Paz experiências extrafísicas. É boa ideia, né? Porque aqueles assuntos que a gente conversava na Aliança, eu mesmo não gosto muito mais de falar sobre eles. Por isso que a Aliança deu uma parada, né? E não tinha muitas previsões para voltar. Mas é uma boa ideia fazer. Eu estou pensando em trazer novos conteúdos para membros, certo? Porque a Aliança da Paz, acho que esporadicamente vai ter alguma. Eu vou talvez ou passar a trazer na conferência essas
experiências extrafísicas que eventualmente tem, certo? Talvez de uma por semana, porque às vezes, né, pode ter pano. Pessoal, as meditações da luz. Pessoal, eu vou dar para vocês, vamos ver se eu consigo na semana que vem, na terça-feira, digamos assim, uma amostra grátis das meditações da luz da Cláudia, certo? Vou disponibilizar uma, da Cláudia e minha, né? Vou disponibilizar uma meditação para vocês todos, tá bom? Para vocês aproveitarem bastante. E os descontos para vocês estão lá, né? Ela está disponível desde o valor integral e até por R$38, dependendo do tempo que você é membro do canal, certo? Então, quem quiser conferir, vale a pena. E podemos falar sobre a TechPix, né? Aumenta o tempo da conferência. Certo? Outro assunto que está aí na pauta, o aumento da conferência. É só realmente porque é na terça-feira, né, que fica bem tarde, 10 horas, né? Penso que mais tarde que isso fica muito tarde. Então, quem sabe, talvez começar um pouco antes, não sei. Vamos definindo isso, certo, pessoal? Agradeço muito a presença de todos vocês, de todos os membros que estão aqui conosco, que vêm aqui nas terças-feiras para conversar, trazer suas perguntas. Deixem as perguntas aqui embaixo quando essa live virar vídeo, porque todinhas eu pego e leio, assim como eu fiz hoje, na terça-feira da semana que vem, tá bom? Então, agradeço a participação dos membros de vídeo, do Cris, que está aqui na nossa tela. Obrigado, boa noite a todo mundo. Uma ótima semana, muita paz, muita luz. Domingo eclipse, não esqueça. O eclipse, né? De sábado para domingo, 11h30 da noite. Vamos começar a transmitir com a presença do Cris, do Hélio, do Maurício Bacar e a minha também. Certo, pessoal? Monize, boa noite. Boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem todos bem. Que coisa boa. Bruno, boa noite. Boa noite, Pava. Boa noite, pessoal. Monize, diga mais uma coisinha. Parece que quer falar alguma coisa. Não, tem dia que a gente tem que ficar quietinha. Eu não tinha o que falar, se vocês que estavam falando, então. Terça-feira que vem, pessoal, vamos ter a sessão da Monize. Não, cada um fala do seu assunto. Então, vamos ter a sessão da Monize na terça que vem. Tá, pessoal? Agradeço muito a presença de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, queridos membros. Agradeço a todo o apoio que vocês dão ao canal. Desejo uma maravilhosa noite para todos vocês. Deixem suas perguntas, tá bom? Nós nos vemos nas próximas conferências, nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.